Fala pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam me vendo e ouvindo bem. Eu estou com um novo microfone, espero que tenha melhorado o áudio, tá? Se alguém puder, dê um feedback aí. Continuando nossa sériezinha sobre análise crítica do Novo Testamento, nós já vimos sobre o nascimento virginal de Jesus, genealogia, quem era o pai dele, filiação, etc. Agora nós vamos chegar no começo do ministério de Jesus. E os evangelhos começam o ministério de Jesus com o batismo de João Batista. Todo mundo entende que João Batista batizou Jesus e logo depois ele foi preso por Herodes. Não é o que diz a Bíblia? Errado. Segundo Lucas, ele inverteu a ordem. Primeiro João Batista foi preso e depois Jesus foi batizado. Por quem? Ele não informa. Vamos ver aqui em Lucas 3, a partir do versículo 19. Ora, o tetrarca Herodes, admoestado por causa de Herodíades, mulher de seu irmão, e por causa de todas as más ações que havia cometido, acrescentou a tudo ainda isto, pôs João na prisão. Versículo 21. Ora, tendo todo o povo recebido o batismo, e no momento em que Jesus, também batizado, achava-se em oração. Então ele fala que Jesus também foi batizado, mas ele não fala que foi por João Batista, tá? E por que Lucas fez isso? Que nem nós falamos aqui no canal, pessoal, a hipótese da fonte Q fala que tanto Mateus quanto Lucas usaram Marcos como base, que é o evangelho mais antigo. E Marcos colocou Jesus aqui numa situação constrangedora. Por isso que tem essa omissão aqui de Lucas, ele dá essa invertida aqui nos fatos. Vamos ver o que diz aqui Marcos, ó. Marcos 1, versículo 9. Aconteceu na... Versículo 9 não, perdão, versículo 4. Versículo 6. Versículo 5, aliás. João Batista esteve no deserto proclamando um batismo de arrependimento, preste atenção, para a remissão dos pecados. E iam até ele toda a região da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então o que acontece, pessoal? O batismo de João era o batismo de arrependimento. Esse termo em grego é esse daqui, ó, metanoia. O que é o metanoia? O metanoia é um noia que adquiriu superpoderes, foi para a escola do professor Xavier, aí ele virou um metanoia. Tô brincando, pessoal. Metanoia é literalmente arrependimento, tá? Arrependimento. E o batismo de João era para remissão dos pecados. Aqui é apésis em grego. Apésis. Só que esse termo aqui, pessoal, apésis, ele tanto é remissão quanto também é perdão. Que a remissão também é um perdão. Então fica o primeiro ponto. Se João já fazia um batismo de arrependimento que era para o perdão dos pecados das pessoas, para que serviria então a paixão de Cristo? Deus mandar seu filho para morrer de uma forma trágica na cruz para as pessoas serem perdoadas. Já não tinha o batismo que era mais simples? Complicado, né? E as pessoas que iam até João Batista, que nem nós limos, pessoal, elas confessavam os seus pecados. Então, se Jesus foi batizado por João Batista, que pecado Jesus confessou para João Batista? Porque a Bíblia fala que todos confessavam os seus pecados, e o batismo, segundo a Bíblia, era para isso, era para você adquirir um perdão. Então, qual a necessidade de Jesus ir até João Batista ser batizado? Só se ele tivesse pecado e também quisesse ser perdoado pelos seus pecados. Ah, Ronaldo, você está inventando coisa da sua cabeça. Não, pessoal. Tertuliano, um dos pais da igreja, se não me falha a memória, era do segundo século, ele fala que ele tinha um evangelho na época dele, nos primórdios da igreja, que eu acredito que é o de Marcião, onde falava que Jesus não queria ser batizado por João Batista. Justamente por isso. Tem um diálogo dele com a mãe dele, onde a mãe dele fala mais ou menos assim: todos vão a João ser batizados, tu também não vais? Aí Jesus responde: que pecado cometi eu para ser batizado por João Batista? Então ele resmunga, ela dá uma resmungada com a mãe dele, mas ele acaba indo do mesmo jeito. Então quer dizer, se Jesus foi para um batismo que era para de arrependimento e perdão dos pecados, onde as pessoas confessavam os seus pecados,
Jesus também confessou seus pecados? Ele conseguiu o perdão? O batismo de Jesus era para isso? Será que é por isso que Lucas inverte a ordem, coloca João Batista preso primeiro e depois fala que Jesus foi batizado, mas não fala por quem? Complicado, né, pessoal? Além disso, pessoal, João Batista, segundo Lucas, tá? Ele praticamente, além de fazer uma coisa que foi a paixão de Cristo, né? Mas ele já fazia antes de uma forma bem mais simples. João Batista, ele era praticamente um Jesus. Quer ver? Vamos achar aqui Lucas capítulo 3. Eu vou ler a partir do versículo 7. João Batista. Ele dizia às multidões que vinham para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Então aqui, pessoal, João Batista, ele está fazendo que nem Jesus. Ele está brigando com os fariseus. Jesus chamava ele de hipócritas, João chama de víbora, brigando com os fariseus, correto? Raça de víboras. É a mesma coisa, tá? Produzi então frutos dignos do arrependimento, e não começais a dizer em vós mesmos: temos por pai Abraão. João critica os fariseus, aqui os publicanos da época, pela questão da filiação de Abraão. Vou colocar aqui, filhos de Abraão. Talvez eles se gabassem disso. Só que essa discussão, pessoal, é a mesma que tem em João 8 na Bíblia com Jesus, que nós vimos naquele vídeo, que eles falam assim: nós não somos órfãos, nós temos um pai que é Deus, nós somos filhos de Abraão. Aí a discussão escalona, eles falam para Jesus que eles não são filhos da prostituição, e Jesus fala que eles são filhos do diabo, mas é a mesma discussão, filhos de Abraão, tá? Pois eu vos digo que até mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. É engraçado, né, que essa questão das pedras, Jesus também fala isso na entrada triunfal em Jerusalém. Que as pessoas começam a louvar ele, né, Hosana, Hosana. Um dos fariseus pede que ele mande a multidão se calar, e ele fala: se a multidão se calar, até as pedras gritarão, mostrando que Deus tem poder sobrenatural. Mas é a mesma expressão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada no fogo. Isso aqui, pessoal, é uma escatologia de João. Ele entende que o tempo está próximo, que logo as pessoas seriam queimadas no fogo, ou seja, um julgamento divino de Deus. É o mesmo que Jesus falava no seu evangelho. Se tua mão te faz pecar, arranca-te tua mão. É melhor tua mão perder uma mão do que teu corpo todo arder na jena, que é o fogo, né, o fogo eterno. João já falava isso antes de Jesus. Aqui eu estou em Lucas, nem chegou Jesus ainda. E as multidões o interrogavam: o que devemos fazer? Ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver o que comer, faça o mesmo. Então João mandou repartir o pão. É o mesmo que Jesus fala no seu evangelho e na última ceia, que ele parte o pão e fala: fazer isto em memória de mim, repartir. Jesus não falou assim: se alguém lhe roubar a capa, dele também a túnica? João diz o mesmo: reparta, se você tiver 2 túnicas, divide com quem não tem. Curioso, né, pessoal? Alguns publicanos também vieram para ser batizados e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? Ele disse: não deveis exigir nada do que vos foi prescrito. Ou seja, não deve ter juros, usura. Os soldados, por sua vez, perguntavam: e nós, que precisamos fazer? Disse-lhes: a ninguém molesteis com extorsões, não denuncieis falsamente e contentai-vos com vosso soldo. Então aqui ele está condenando a extorsão dos soldados, que é parecido com o que Jesus falava, um senso de justiça. Então, pessoal, quando a gente começa a olhar assim, a gente vê que João, ele já tinha um pequeno evangelho próprio e ele já batizava para perdoar os pecados. Então, para que a necessidade de Jesus e da sua paixão? Jesus morreu para perdoar os pecados, amadinho. João já fazia isso batizando, que era uma forma até mais simples, menos dolorosa e menos cruel do que Deus matar o próprio filho. Mas Jesus trouxe a palavra de Deus do evangelho. Aqui, ó. João já fazia isso antes de Jesus. Curioso, né, pessoal? Só 2 curiosidades aqui, pessoal. João Batista, ele é citado na história secular, tá? Joséfo menciona João Batista, e Joséfo fala que ele foi preso por Herodes, não pela questão da irmã dele lá de Herodíades, como diz a Bíblia, mas porque João era tão popular, mas tão popular, que Herodes tinha medo que ele conseguisse fazer uma rebelião contra Roma, porque ele atraía multidões.
Tanto que os seguidores de João falavam que ele era o Messias, não Jesus. Eles existem até hoje, são chamados mandeus, tá? E eles dizem que João Batista é o Messias. Vocês podem pesquisar no Google que João Batista, até hoje tem seguidores que originam dos seguidores dele, diziam que ele era o Messias. Tanto que os primeiros seguidores de Jesus, segundo o quarto evangelho de João, eram os seguidores de João Batista. Querem ver? Deixa eu abrir aqui João. João 1, 35. No dia seguinte, João Batista se achava lá de novo, com 2 de seus discípulos. Ao ver Jesus que passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Esses 2 discípulos ouviram falar e seguiram Jesus. Jesus virou-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhe: Que procurais? Responderam: Rabi, onde moras? Ele disse: Vinde e vede. Então eles foram e viram onde Jesus morava e permaneceram com ele naquele dia. O que está dizendo aqui? Que os discípulos que eram de João Batista começaram a seguir Jesus. Então, pessoal, como João Batista é um personagem real, histórico, e tinha muitos seguidores, ao ponto de Herodes mandar matá-lo, com medo dele pegar aquela multidão e fazer uma rebelião, dá a entender que os autores do Novo Testamento começaram a colocar características dos evangelhos parecidas com o que o João pregava, para convencer os seguidores de João Batista de que Jesus era o Messias. Ah, Amadinho, eu não sou seguidor de Jesus, eu sou seguidor de João Batista, eu creio que João Batista é o Messias. Não, fulano, olha só, o próprio João Batista disse assim: convém que ele cresça e eu diminua. Então o próprio João Batista reconheceu Jesus como Messias. Ah, é? Então eu vou seguir esse Jesus. Vocês estão entendendo? Dá a impressão que eles fizeram toda uma construção para convencer os seguidores de João Batista de que Jesus é Messias. Vocês podem ver lá no livro de Atos, que Paulo encontra 2 rapazes que foram batizados. Aí ele fala: nós fomos batizados no batismo de João, o outro batismo não conhecemos. Dando a entender que eles estavam pescando esses seguidores de João Batista para a seita cristã. É basicamente isso. Porque se você for pegar só a história de João Batista, que tem um respaldo real na realidade, não tinha necessidade nenhuma disso daqui. João Batista já fazia um batismo de arrependimento, para perdão dos pecados. As pessoas confessavam os pecados para João Batista. Ele também já tinha as críticas de briga com os fariseus, a mesma discussão dos filhos de Abraão, a metáfora das pedras. Ele já pregava uma escatologia, um fim próximo, ou seja, o fim já está chegando. Ensinou a repartir o pão, não cobrar juro, nem extorsão, essas coisas. Ele já pregava praticamente o evangelho. Então o que nós temos hoje, pessoal, é na verdade uma construção de um personagem que está usurpando o lugar do outro para tentar pegar os seus seguidores. Basicamente isso, que nem nós vimos em João, que os primeiros seguidores de Jesus, segundo João, seriam os de João Batista. A intenção do autor de João é a mesma, é convencer os seguidores de João Batista que até os seguidores dele começaram a seguir Jesus. Estão entendendo? Então não passa de uma usurpação, tá bom? Tá, galera, acho que deu para entender, né? Gostaram do vídeo? Pessoal, quem gostou já sabe, dê um like por gentileza, comente o que achou, compartilha nos seus grupos, ativa o sininho. Tudo isso ajuda no engajamento do vídeo, tá bom? Muito obrigado a todos aí que assistiram. Paz a todos.